Tem alguma coisa comparável ao Holocausto na história da humanidade? Não, Nessa escala? não porque foi feito por um país muito civilizado, que era a Alemanha, no coração da Europa, uma terra de filósofos, de escritores, de compositores, de autores, né? Nietzsche, Beethoven, Wagner. cientistas, Wagner, quer dizer, era uma terra civilizada, né? A Turquia fez um genocídio na Armênia, né, durante a Primeira Guerra Mundial, mas não foi planejado e organizado como os alemães fizeram. O que a Turquia fez? A Turquia, quando invadiu a Armênia, expulsou as populações para o deserto e morreram de fome, de sede, sem condições. Tinha um terço dos armênios foram mortos assim. As mulheres eram estupradas e coisa assim. Depois, na década de acho que 80, 90, não lembro quando, teve a guerra entre Sérvia e Croácia. Também ali foi uma destruição de um povo, né? Foram genocídios ali também, porque era um povo destruindo outro povo. Mas também não foi uma coisa industrial como o Holocausto. O Holocausto foi industrial. É. Pega de uma cidade, bota no trem, traz para esse local. Este local eles descem. Quem é forte vai trabalhar até morrer. Quem é fraco já entra na câmara de gás. Câmara de gás construída, planejada, para que a pessoa entre achando que vai tomar banho, porque tinha até chuveiro falso. Ah, é? Joga o gás, mata, já sai para o crematório, queima o corpo, desaparece. Quer dizer, é uma indústria Caramba. que tinha que funcionar direito. Por isso que o Stangl foi trabalhar em Treblinka, porque estava uma bagunça e os alemães não queriam aquela bagunça e botaram ele para organizar a bagunça. E tudo isso registrado, tudo organizadinho, com horários, nome das pessoas, tudo. Tudo. Se a gente conseguir, a gente vai ver nos museus agora planilhas da cidade. Lá na Polônia a gente vai ver isso. Vai ver, cidade de Łódź, no dia tal, a tal hora da plataforma saiu um trem com 20 vagões, em cada vagão tinha 928 judeus, o número certinho, Sim. tais e tais e tais o nome de cada um, desembarcaram dia tal, no campo tal. É tudo Organizado. organizadinho e documentado bonitinho. Muita coisa eles não conseguiram destruir. Porque destruíram muita coisa, então. Quando tinham tempo e os campos começavam a ser libertados, eles destruíam as provas, porque sabiam que era um crime. Assinatura, né? Quem assinou, quem pegou. Tá tudo lá, carimbo, tudo bonitinho, como se fosse um transporte De animais. de animais. Eu vou levar para o matadouro, quantos bois tem aqui e tal, mesma coisa. E teve estupro também? Ou não? Então, Tem registros? era proibido, uma das leis raciais proibia a relação sexual entre arianos e judeus. Então, oficialmente era proibido. Se alguém fez, foi. Se alguém fez, foi extraoficialmente, foi por violência também, apesar de que teve casos, por exemplo, o comandante de Plaszow, lá, o Amon Goeth, no filme até mostra que ele tinha uma namorada, ele tinha uma amante judia que ele pegou e usava ela. Mas assim, casos... tinham bordéis em campos, nazistas tinham bordéis, mas... Dentro dos campos? Dentro dos campos, para uso dos soldados ou para uso de prisioneiros não judeus que tinham privilégios, mas as mulheres não eram judias, ou eram polonesas, ou eram romenas, ou eram alemãs criminosas. Então bordéis tinham também. Nossa, isso eu não sabia. Todas as barbaridades que a gente imaginar e muito mais aconteciam. E o que o pessoal vai ver nessa viagem que a gente vai fazer o que está lá é uma reconstrução ou os prédios, as instalações, elas estão muito próximas do que foi? Não, isso é uma pergunta bem interessante. Nós vamos para Treblinka, que é um campo... Treblinka ele era um campo provisório. Ele foi construído para matar os judeus da região e depois ia ser desmontado. Então, Treblinka era tudo de madeira. E aconteceu exatamente isso. Quando mataram os judeus num raio de sei lá quantos quilômetros em volta, não precisava mais de Treblinka, desmontaram tudo. Quando os soviéticos começam a avançar na Polônia, eles falam, puta, vão descobrir as covas em Treblinka. Então, os alemães voltam para lá com escravos judeus, desenterram o que ainda tinha de ossadas, de corpos, que inclusive o pessoal conta que era uma coisa horrorosa, e cremaram tudo de novo para
não deixar pista nenhuma. Tiveram essa preocupação Essa ainda. preocupação. Isso eles fizeram em todas as covas coletivas do leste. Os alemães voltaram para limpar direito, para não deixar prova para os soviéticos. Majdanek, que é um outro campo que a gente vai visitar. Então, nessa que a gente vai visitar, o que tem, então? Se É um memorial muito bonito, muito emocionante, e tem um museu que conta essa história. Mas não tem nada físico não, lá físico do que nada mais, nada Tá. mais. O trem chegava e não tem mais nada. Tá. Mas é um lugar muito emocionante. Entendi. Realmente muito emocionante. E depois nós vamos para Majdanek. Majdanek na cidade de Lublin. Majdanek está muito intacto, porque os soviéticos chegaram muito rápido. Os alemães não esperavam um avanço tão rápido, tiveram que sair correndo e não tiveram tempo de destruir nada. Não puseram fogo em nada, não destruíram os crematórios, nada. E quando você perguntou se está inteirinho ou está remodelado, uma preocupação do governo polonês é não mexer em nada. Porque ele fala assim, se eles reconstruírem alguma coisa, vamos dizer, um barracão estava muito velho e cai. Tá. Se eles reconstruírem, os negacionistas vão falar, isso é construção, isso não é original. Entendi. Então a pergunta que você fez faz todo sentido, porque eles conservam sem reformar, Entendi. sabe? Então, tudo que você vai ver é 100% original. Se caiu um telhado, vai ficar caído, porque senão vão dizer que foi construído para parecer que é verdade. Entendi. Então, ali é exatamente realmente, como eu falo, está pronto para funcionar. Em Aqueles Auschwitz, portões de Auschwitz, então... Auschwitz-Birkenau é tudo original, tudo que a gente vai ver é original. Auschwitz, que era uma construção de tijolo, está inteirinho também. Está muito bem conservado, está inteiro. Nós vamos ver os cabelos que os alemães pegavam dos prisioneiros para usar como material térmico de submarino. Nós vamos ver milhares e milhares de pares de sapato que eram reformados e vendidos na Alemanha, óculos, barbeadores, está tudo ali. Birkenau, que era o campo de extermínio que é colado a Auschwitz, a 3 quilômetros, tem alguns barracões ainda intactos, mas, sei lá, 90% dos alemães conseguiram tacar o lança-chamas e queimar tudo, mas você vê só, assim, centenas de chaminés, que eram de tijolos, ficaram intactas. E o portão principal está intacto. Mas tudo que você vê é original. Não tem nada mexido. O que você vai ver que não é original e até parece original, mas não é, quando a gente for para Varsóvia, a gente vai na Cidade Velha, como eles chamam, na parte velha. Você já foi para o Epcot Center? Já fui para Varsóvia também. Então, Epcot Center você vê Marrocos, né? Você vê... Você vê uma réplica, né? Você vê todas as cidades do mundo em Epcot Center. É. Varsóvia é assim também. Quem não sabe, 95% foi colocado abaixo. Nossa. Quando teve o levante de Varsóvia, que a guerra estava acabando, os soviéticos estavam chegando para libertar a Polônia, aí teve um levante da resistência polonesa, começaram a lutar contra os alemães para expulsar eles. E os alemães então começaram a destruir o que podiam de Varsóvia. A gente vai até visitar o museu do Levante de Varsóvia, que conta uma história muito interessante. Quando a resistência polonesa era comunista, porque estava lutando contra os nazistas, pedia para a União Soviética mandar armas e munição, Stalin falou, sim, eu vou ajudar vocês. Aí ele pegava, como se fossem barris muito grandes, colocava armas e munições, só que mandava os aviões soltarem sem paraquedas, que é para destruir. Caramba. Porque ele sabia que ele ia conquistar Varsóvia, mas queria Varsóvia destruída. Ele queria que Varsóvia fosse destruída para ele dominar com mais facilidade. E quando ele para do outro lado do Vístula, em vez dele atacar Varsóvia para libertar dos alemães, ele também bombardeia Varsóvia. Então, no fim, Varsóvia tomou bomba dos alemães e bomba dos soviéticos, e foi abaixo, 95% foi abaixo. Mas, quando acaba a guerra, Stalin constrói milhares de predinhos iguais, sei lá, 4, 5 andares exatamente iguais, que as pessoas não tinham onde morar. São prédios absolutamente iguais. Várias cidades da Polônia têm isso. E eles pegam o mapa da cidade
e fotos da época e reconstrói Varsóvia antiga exatamente como era. Então, quem não sabe, olha, fala, nossa, que cidade bonita, antiga, tal, bacana. Mas para quem sabe, aquilo é fachada. Por dentro, é uma casa nova, moderna, totalmente fake, totalmente cenário. Né? Caramba. Essa parte sim foi reconstruída, mas os campos, absolutamente nada. Porque também tem uma coisa assim, que eu aprendi numa das viagens com o governo polonês. Muitos campos libertados pelos americanos, ingleses e franceses foram destruídos, puseram abaixo. Stalin deu ordens de não destruir nada, porque ele queria mostrar para o mundo o mal que o fascismo era. Então, apesar dele fazer os campos dele na Sibéria, nos gulags e tal, que ele também prendia os opositores do regime, trabalhavam até a morte na Sibéria, ele queria mostrar, olha como o fascismo é ruim. Não destruam nada, mantenham tudo intacto. Por isso que os campos na Polônia são intactos. E esses locais, como a gente vai para Treblinka, Plaszów, que foram destruídos, ele faz monumentos gigantescos para mostrar como o fascismo é ruim. Entendi. Do lado ocidental, já é o contrário. Eu visitei um campo na Áustria, com um sobrevivente que passou por lá, na cidade de Melk. Até num dos meus filmes, Sobreviveu ao Holocausto, tem essa cena. Eu fui antes conhecer todo o roteiro que o sobrevivente ia fazer. Eu e o editor e o meu co-diretor junto, a gente fez a mesma viagem que a gente ia fazer depois que o sobrevivente. E quando a gente chegou nessa cidade, fomos procurar o campo de Melk, não existia mais. A única coisa que existia era uma construção de pedra, como se fosse o portão antigo. Sim. E você passava o portão, tinha um condomínio de casas. Né? Casas normais, cerquinha, tudo verdinho, bonitinho. E a gente, cadê o campo de Melk? Não, era aqui. Mas o que aconteceu? Não, depois da guerra, a gente precisava de lugar para morar. Como aqui já tinha instalação de água, luz, esgoto, tudo, porque o campo precisava, o campo recebeu 40 mil pessoas, puseram abaixo tudo e lotearam aquilo lá para as pessoas morarem. Quer dizer, as pessoas moram em cima de um lugar que... Um cemitério. Um cemitério que assassinava pessoas e tal. Quando eu vou com esse sobrevivente, a semana seguinte que a gente vai lá, na filmagem, eu não falei nada para ele. Vamos ver o campo de Melk, vamos ver o campo de Melk. Ele passou alguns meses. Ele vai andando com a gente. Quando ele passa esse pórtico, né, ele nem percebe. Mas cadê o campo? Cadê o campo? Aí eu falo, olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê. Falou, mas isso é o portão do campo. Eu falei, você está no campo. Caramba. Puta, ele ficou chocado. Aí a gente conversa com uma mulher que morava lá, que ela que conta, não, tá aqui, a gente precisava ter um lugar para morar e tal, construímos aqui um condomínio. Isso tem muito na Áustria, muito na Alemanha. Então muita coisa... Apagaram a história. Apagaram a história. Que doideira.